Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Uni São José. E hoje, um dia especialíssimo, porque nós estamos aqui com Saulo Ribeiro. Ele tá um pouquinho nervoso, mas é bom. Saulo é gerente do EAD, né? Dos cursos EAD aqui na Uni São José e também é presidente da Comissão Própria de Avaliação, da CPA. Se você não sabe o que é CPA, você vai aprender hoje. Saulo também é gerente do curso do EAD, que já é vitorioso, né? Terceira avaliação consecutiva com nota máxima, conceito 5 aqui na Uni São José. Os cursos EAD aqui já são uma realidade de sucesso. Hoje você vai poder conhecer um pouquinho das entranhas de como funciona essa modalidade de ensino e vai poder também conhecer um pouquinho do Saulo. Então eu vou parar de falar e vou falar com ele. Saulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite, o carinho de ter pensado na gente, pensado em mim, pensado na EAD, né? Porque é muito importante a gente falar sobre EAD, principalmente depois de pandemia, né? Que as pessoas realmente começaram a conhecer o que é educação à distância, né? Mais conhecer, né? Vivenciar o que é educação à distância. Isso. Então, eu vou chegar lá, tem um montão de coisa para perguntar sobre isso. Mas primeiro, Saulo, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Uhum. Quando que você chega aqui na Uni São José, se você sempre quis fazer a área que você, né, estudar a área de pedagogia, sim, se foi algo que apareceu no meio do caminho, como é que foi? Conta aí um pouquinho dessa história. Perfeito. Então, na verdade, eu fiz o ensino médio na modalidade de curso normal, né, formação de professores. Então, eu estudei formação de professores, inclusive, quando eram 4 anos, né, que a gente fazia sem ser integral. Hoje a gente consegue fazer integral, então faz em 3 anos. E consegue findar o curso lá, só que eu fiz na época que eram 4 anos. Fiz 4 anos de ensino médio no curso normal, aprendendo o que era educação infantil, o que eram os anos iniciais do ensino fundamental. E aí, você terminou o ensino médio, se formou professor, a única área que eu vislumbrava alcançar era da educação. Exatamente. E aí eu entrei procurando, inclusive, isso é muito importante falar, né? E eu sempre falo isso em reuniões. Eu conheci a Uni São José, porque eu fiz pedagogia aqui na Uni São José, né, que isso é importante falar. Eu conheci a Uni São José no cinema e eu lembro perfeitamente qual filme eu estava assistindo. Era Avatar. E era uma promoção que estava acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro, que eles estavam dando para quem estudava em instituições da rede pública, né, tanto da Prefeitura quanto do próprio Estado também, etiquetas para você conseguir acessar o cinema ou de graça ou pela metade do preço, né? Um valor muito, muito inferior, só um valor simbólico. E eu fui ver Avatar com um grupo de amigos do colégio. Como é importante, né, a gente ter essas políticas públicas, né? Sim, sim. E a gente foi para assistir o filme Avatar e num comercial, quando estava encerrando o filme, apareceu a São José, dizendo que era uma instituição de ensino superior em Realengo. E aí eu comecei, a gente estava no terceiro ano. E você nunca tinha ouvido falar da Uni São José? Nunca tinha ouvido falar. Eu sempre, assim, ao longo... Já morei em muitos bairros, já morei em Paquetá, já morei... Você já morou em Paquetá, Sal? Já morei na ilha de Paquetá, 7 horas da noite, dormindo, porque é uma ilha, não tem nada. E aí você vai dormir, né? Já morei em muitos bairros no Rio de Janeiro e eu morei muitos anos também em Realengo, mas não tinha conhecido a Uni São José. E aí foi vendo no filme que eu conheci a Uni São José. E aí vim aqui presencialmente para conhecer o espaço, para conhecer como é que funcionava a instituição, mas naquela idade, um adolescente, né, saindo do ensino médio. 17 anos? 17 anos já, 18, quase 18 anos. Vim, conheci a coordenadora antiga, e aí me identifiquei com aquela área que eu já, né, vivenciava esse espaço. Vislumbrei novas possibilidades, né, porque a pedagogia ela te abre um arcabouço de espaço, né? Então, assim, você vai conseguir atuar tanto na educação básica quanto em outros espaços, como empresas, né, públicas e privadas, enfim. São muitas possibilidades. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer mesmo, e eu quero fazer nessa instituição, que é perto da minha casa e é boa, né? E aí eu entrei aqui em 2009. E aí concluí o meu curso e naquela trajetória eu nunca me identifiquei, engraçado, né? Fiz pedagogia, mas nunca me identifiquei com trabalhos de educação infantil. Eu não me via dentro de sala de aula em educação infantil. Nos anos iniciais do fundamental, sim, lá para o 5º ano, mais para frente, mas não me identificava muito no processo de o que eu quero fazer na pedagogia especificamente. E aí ao longo do curso eu fui conhecendo novas possibilidades e encontrei a EAD, né? Então, quando eu vi... Nossa, aí você apaixonou e casou. Me apaixonei. Porque a EAD é essa junção de tudo, né? De tudo que você pensa pedagogicamente, toda essa estrutura que você vai pensar em educação, você vai refletir sobre isso, mas ela tem o gostinho da tecnologia, que é o que eu sempre me identifiquei, né? Sim. Então,
era um sonho trabalhar com o que eu estava me formando, obviamente, né? Eu estava me dedicando para isso, mas não conseguia me encontrar em nenhum desses espaços. E aí veio a EAD e eu falei, não, é isso. E aí eu comecei a estudar mais profundamente, entrando nesse gancho. E assim que eu terminei a faculdade, no mesmo ano que eu terminei a faculdade, eu recebi um convite da São José para trabalhar aqui na EAD. Então já fui direto trabalhar com a EAD, com o que eu gostava, né? Que eu descobri na graduação. Privilégio. Total. E eu falo, foi muita sorte, né? Foi uma luz divina que Não, veio é e falou... competência. Competência. Falou, olha, você gosta disso, você se identificou e você vai trabalhar com EAD. E aí eu comecei a trabalhar com EAD só com a formação em pedagogia. E aí, sim, não é o suficiente, né? Sim, você sentiu a necessidade de se especializar. E todo mundo sente, né? Assim, sim, claro. Você vai sair da graduação, você vai conhecer diferentes formas de trabalho. Nossa formação é generalista, né? Isso. De pedagogia, tanto que na própria estrutura do curso você... Conhece várias formas de trabalho, né? E aí olha, a gente conhece EAD, mas eu preciso me aprofundar mais nisso, né? Tanto na questão teórica quanto na questão prática. E é assim, logo de... Não passou nenhum ano, acho que em 6 meses, eu já fiz uma pós-graduação em docência e gestão da educação à distância. Porque na educação à distância, é muito importante falar também para quem gosta, tem interesse, a gente sempre tem 2 lados da moeda, né? A educação à distância trabalha muito com a parte pedagógica, porque é uma educação, Sim. É uma modalidade de ensino, mas ela também tem que você tem que caminhar junto com processos de gestão, porque a estrutura do EAD... Tanto você sendo um professor tutor, ou trabalhando na ação como um professor conteudista, ou o que for, você precisa ter conhecimento de gestão. Você só consegue trabalhar bem na EAD se você fala sobre gestão. A gente fala sobre isso ao longo do processo, mas... Sim. E aí, eu achei uma pós-graduação que falava exatamente sobre isso, sobre docência e sobre gestão. Aí eu falei, é essa pós que eu quero fazer. É isso. Aí fiz, dali eu falei... Se encontrou. É minha vida EAD. Eu quero ficar bem velhinho trabalhando com EAD. Trabalhando com EAD. Que legal, que legal. E agora você acabou de terminar o mestrado também. Isso. Que versa sobre exatamente esse tema. Isso aí. Na verdade, assim, depois que eu terminei a minha graduação, eu fiz essa pós, fiz outras 3 pós-graduações e fiquei naquela meta, né? Assim, eu quero fazer o mestrado. Um dia. Assim, eu sou muito ansioso, né? Dá pra ver no meu jeito, eu trabalho com muita coisa, faço muita coisa. Mas eu queria fazer o mestrado com uma coisa que eu sentisse prazer. Sim. Porque o processo de mestrado é um processo doloroso, né? Assim, cansativo. É cansativo. Você tem que se debruçar muito tempo em conteúdo, numa formação. E eu pensava, olha, meu Deus, eu não quero sofrer com isso, eu quero ter um prazer. Sim. Eu quero dizer assim, eu estou fazendo mestrado. Não, eu estou passando por esse vale. Exatamente. Que o meu medo era, como muitas pessoas vivem, né? Fazem o mestrado e sofrem com aquele processo. Eu não queria. E aí eu demorei até eu encontrar o mestrado que eu queria fazer. E aí eu fiz mestrado em novas tecnologias educacionais. E para mim era um prazer. Todo dia de aula que a gente vai sentar para discutir tecnologia, como mergulhar a tecnologia no processo do professor, né? No dia a dia de sala de aula presencial. Na verdade foi um deleite, né? Foi maravilhoso. Minha professora do mestrado falava isso sempre. Eu sinto muita saudade do meu mestrado por causa disso. Porque é bom quando a gente se encontra, né? Sim. Vira um prazer, ainda que seja longe, que seja cansativo. A minha professora falava isso, que eu tinha prazer de fazer o que eu estava fazendo. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, a gente tinha que criar algumas formações de professores, né? E aí ela falava que doía muito para muitas pessoas fazer esse processo de construir uma formação. Porque a gente tinha que criar um e-book, aí um e-book tem, sei lá, 70 páginas. Aí você cria um framework para fazer uma sequência de dados. Enfim, eu tinha um prazer de fazer aquilo. Que ela falava, dá uma aulinha aqui para ajudar os outros alunos, faz um encontro aqui, eu fazia com prazer. Porque para mim realmente foi prazeroso, porque eu encontrei o que eu queria fazer. E eu falo isso muito para todos os meus alunos, seja lá do curso normal, que eu também coordeno um curso de formação de professores, ou para os alunos da faculdade. Você precisa se identificar com o que você está fazendo. Exatamente. Porque se você não se identificar, você vai sofrer. E ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer. Pelo amor de Deus. Já não basta esse calor. Já não basta calor. Saulo, que bacana, dá para sentir assim, a tua paixão em relação a essa questão do EAD. Até que você chegou aqui na gerência dos cursos EAD aqui da Uni São José. E aí, tem alguns mitos que eu acho importante a gente quebrar, né? Desmistificar alguns conceitos. Primeiro, eu acho que hoje mudou um pouco, né? A gente lê aí os dados nesse ciclo, né, de 10 anos, a gente teve um aumento, sei lá, de mais de 400% de acesso de pessoas aos cursos EAD. 438% de crescimento na matrícula em cursos de graduação à distância. É uma realidade. É um salto, né? Muito grande. Realidade muito grande. Enquanto a gente vê um decréscimo
em matrículas em cursos presenciais. Mas a gente sabe que ainda existe, na mentalidade de algumas pessoas, essa coisa de que a formação à distância ela é menos legítima, ela é menos faculdade, ela é menos... O que você teria, assim, para... porque a gente sabe que existe todo um processo de seriedade, de garantia da aprendizagem do estudante, Sim. de garantia do acompanhamento, e que às vezes as pessoas desconhecem, né? Até por ser financeiramente mais barato, as pessoas acham que tem menos valor, né? Atribuem Sim. o custo, o investimento ao valor. E eu queria que você desmistificasse isso um pouco, porque Sim. as pessoas ainda têm essa mentalidade. Sim. Tem, e dói muito tirar isso das pessoas, né? Porque a gente tem que fazer palestra com estudantes, inclusive, que estão matriculados em cursos de graduação à distância, para que eles tenham essa quebra de um paradigma de que a EAD não tem qualidade, né? E eu repito, para pessoas que, inclusive, já estão matriculadas, né? Bom, enfim, a gente teve aí em 2020, por exemplo, o último censo aí do ensino superior, que colocou e demonstrou pra gente por números, então, contra números, a gente não tem como argumentar. Não tem argumentar com opiniões. Os números dizem o seguinte, das 2.000, eu vou falar números redondos, né, pra gente não cometer Sim. pecados, assim, 2.500 instituições de ensino superior, né, no Brasil, e é importante falar sobre isso também, Brasil, 2.500 instituições de ensino superior, né? Olha o número de instituições de ensino superior. O ensino superior continua no Brasil um lugar muito difícil. Um privilégio. É um privilégio. Inacessível para muitos. Totalmente. Quem faz ensino superior e consegue um local de espaço de trabalho, de vivência, de experiência muito diferente de quem não tem. Porque a gente tem um número muito baixo ainda, inclusive, de instituições de ensino. A gente tem um país em dimensões continentais. Mas você imagina, né? 2.500 instituições para o Brasil. É muito pouco. Vamos botar aqui no telão Brasil, tamanho daquilo, 2.000 só, né? 2.500. Das 2.500, 300 são públicas. Só 300 públicas. Então, para acesso, para todo mundo, são só 300. Sabe que então, é pública, a gente sabe, mas não é para todo mundo. Né? Sim. Não dá. Existe um crivo ali, um funil que vai determinar quem entra e quem não entra. Quem entra e quem não entra. Então, assim, o acesso ao ensino superior já é muito difícil. Né? Então, dessas 2.500, 300 são públicas, o resto, todas as outras são privadas. Em números, 53% das matrículas nesse ano de 2020 foram para o EAD. O mais foi para o presencial. Então, a gente teve 53% desse número de instituições, dos milhões de matrículas no ensino superior, 53% foi para os estudantes de EAD. E é a primeira vez na história que a gente tem mais alunos na EAD do que alunos no presencial. A gente sabe que esse movimento também vem da pandemia, né? As pessoas começaram a perceber que a educação à distância tem qualidade, que dá para aprender no EAD, enfim. Existem muitos benefícios para a educação à distância, que um deles, inclusive, é o econômico, né? Que eu quero falar sobre isso, é muito importante. E aí as pessoas começaram a acessar o EAD. Só para a gente ter essa noção, em números também, a gente tem um crescimento de 10 anos, nos últimos 10 anos do EAD, de 438% de matrículas. Então, assim, é um salto muito grande. E a gente defende também muito que esse salto tem uma relação direta com a qualidade, né? Hoje, eu brinco muito com esses alunos do EAD, né? Quando você é um vendedor de qualquer coisa, você só vende aquilo e entrega para outra pessoa, né? Eu sou um vendedor de relógio, eu vou te vender esse relógio. Assim que eu vender esse relógio, ele não é mais um problema meu, ele é um problema seu. Quando você é um aluno de uma instituição de ensino superior, né, falando do particular, que é o nosso caso, por exemplo, eu te vendi a educação, eu te vendi essa formação, e esse problema não é mais seu, é meu. Porque a gente, no ensino superior, né, instituições de ensino superior, a gente é muito regulado. Sim. Né, o MEC fica fiscalizado, regulado. Exatamente. E isso eu falo para os alunos para que eles tenham noção. O MEC fica no nosso pé diariamente, assim, constantemente a gente passa por avaliações. E é importante enfatizar que o formulário de avaliação, né, a gente tem um documento, só procurar lá na internet, você pode digitar lá no Google e botar instrumentos de avaliação de cursos de graduação à distância. O presencial e o EAD é o mesmo formulário. Ou exatamente. Seja, o crivo de qualidade para o presencial é o mesmo para a educação à distância. Então, tudo que eu preciso ofertar para o meu aluno do presencial, eu também tenho que fazer. Preciso criar meios para o meu aluno EAD. Se no presencial a gente fala muito sobre estrutura física, no EAD a gente vai falar sobre estrutura tecnológica. Uma estrutura virtual que vai garantir... Exato. O processo de aprendizagem do estudante, né? Então, você tem ambiente virtual, como é que seu ambiente funciona, enfim. E o MEC faz, além de toda essa visita documental, eles vêm na instituição, fazem uma
fiscalização, fazem reuniões e te concedem notas, né? Então você vai ter uma escala de 1 a 5 para te conceder uma nota para saber quanto você tirou, se você está muito ruim ou se está muito bem, né? E aí, só para ilustrar... Então a gente está muito bem. A gente está muito bem, né? A gente passou por 3 avaliações recentes no Ministério da Educação e as 3 avaliações seguidas a gente tirou nota máxima, que foi 5, né? A gente, por exemplo, virou referência no Rio de Janeiro com os cursos de segurança pública e segurança privada. Nós temos os 2 cursos aqui que se aliam com a Escola de Direito, também é um curso muito bem avaliado pelo Ministério, e a gente tem nota máxima nesses 2 cursos. Curso de marketing, que é um curso dificílimo, né? A gente pensa que vender é fácil, mas vender é muito difícil, tem muitas estratégias. Nosso curso de marketing também é avaliado com nota 5. Então, assim, a gente passa pelo mesmo processo avaliativo. Então, já começa aí esse mito caindo de que a EAD não tem qualidade. Isso, e você como gestor, né, desses processos todos, porque você acaba gerenciando todos esses cursos, todas essas áreas. E qual é o nosso diferencial, assim, que justifica esse conceito 5? E que você, acho que você é a pessoa que melhor pode dizer isso, assim, quais são as nossas estratégias de garantia dessa aprendizagem do estudante e dessa proximidade do estudante com a instituição. Porque às vezes a gente também tem essa percepção, né? A pessoa está lá, quero fazer um curso, mas e quando eu tiver uma dúvida, quem que eu vou perguntar? E eu perco na interação com os... Né? A gente tem essa coisa, né? De que perde na interação com as pessoas, de que muitas vezes não consegue suporte na hora que precisa de ajuda. O que garante, assim, ultrapassar essas barreiras aqui nos cursos EAD aqui da Uni São José? Perfeito. Na verdade, assim, só para complementar, né? A gente tem essa questão da qualidade, que a gente tem a qualidade igual do presencial, porque é avaliado igualmente. E uma outra questão também é a questão da economia, né? Os cursos de EAD são cursos mais baratos. Fato. Qualquer instituição de ensino no Brasil, um curso de EAD é mais barato que um curso presencial. Por que é mais barato? É óbvio. No curso presencial, eu tenho que pagar um porteiro, eu tenho que pagar o deslocamento do professor, que a carga horária do professor tem que aumentar. Tem que pagar o pessoal da limpeza, eu tenho que pagar o ar-condicionado, o projetor. Tudo isso é um custo para uma instituição de ensino. E esse custo vai para o aluno, né? Que ele está consumindo aquele material, aquele espaço, aquele serviço como um todo. Porque quando a gente estuda numa instituição de ensino, a gente não consome só o professor e a sala. Muita coisa. Tem muita biblioteca e etc. A manutenção dos livros, os colaboradores que atuam naquele espaço, tudo isso, né? Tudo é um consumo do estudante. Obviamente, no EAD, eu tenho esse consumo reduzido, né? Então, eu não tenho uma sala de aula para manter física, eu tenho uma sala de aula virtual, que comporta bastante pessoas, então meu gasto é menor. Então, obviamente, se meu gasto é menor, a mensalidade do estudante também vai ser menor, né? Então, por que é mais barato? Por isso, porque o consumo é diferente, né? E algumas pessoas ficam até surpresas quando a gente fala sobre isso, eu nunca parei para pensar, mas é por isso que um curso de EAD é mais barato que o curso presencial. Não tem a ver com a qualidade, né? Que o serviço prestado para você é diferente, o custo daquela empresa que está te prestando o serviço é menor. Então, obviamente, ela não vai colocar uma mensalidade de R$700 num curso que ela não tem uma sala de aula, que ela não tem os colaboradores, enfim, para manter aquele curso não é muito caro, né? Então, isso é muito importante enfatizar. E sobre os diferenciais, você perguntou, né, para a gente conseguir alcançar essas notas 5 no Ministério da Educação, eu acho que o mais importante destacar na São José, para os nossos estudantes, porque os nossos estudantes vivem isso. Então, quem vive isso não sente. É igual quando você tem um namoro, ou você tem pai e mãe, você vai sentir muita falta quando você perder. Você vai falar assim, nossa, mas como era especial aquele momento, como era aquilo que eu vivia, né? E no nosso EAD é assim. Então, eu sempre enfatizo para os nossos estudantes, porque eles não percebem tanto que eles estão vivendo esse processo. Tem o suporte ali o tempo todo? Exatamente. Primeiro que a gente acredita muito nessa aproximação com o estudante, né? A gente fala muito isso para o Ministério, inclusive. A gente não é um EAD frio, porque é muito ruim você entrar num ambiente virtual. E aí, vamos pensar em ambientes virtuais, vamos pensar no Instagram, por exemplo. Você imagina o Instagram sem gente? Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa no nosso ambiente. Nosso só ambiente texto, só tem muita imagem, paisagem. Você não conversa com ninguém, você não manda um meme pra ninguém, você não tem uma comunicação. Então, qualquer ambiente que não tenha comunicação, não funciona. Nosso ambiente tem muita comunicação, né? Os nossos alunos conversam entre eles, né, em 2 ambientes, que é a plataforma Teams e o nosso LMS, né? A nossa plataforma de gestão de habilidades e competências do estudante. A gente vê quando ele acessa, quando ele não acessa, o que ele conversou. Ele pode trocar mensagens com
os colegas, com os professores. Isso é muito importante também, né? No nosso EAD, o aluno não caminha sozinho, porque o EAD ele tem um pilar na autoaprendizagem. Então, o estudante tem que saber gerir seu processo ali de aprendizagem para ele aprender. Isso. Ele não é dependente de um professor, mas a gente também não acredita que um texto ou um vídeo substitui um professor. Né? Porque é muito importante que você tenha a segurança de que você vai estudar e você vai poder tirar suas dúvidas com alguém. Sim, e esse alguém não é um vídeo, não é um robô, não é alguém do administrativo te respondendo uma pergunta. Não é uma inteligência artificial. Não. É Nossa um inteligência é uma inteligência real e muito inteligente, né? Que são os nossos professores, os nossos tutores. Todos os módulos a gente tem tutor, né? Os tutores estão ativamente ali com os grupos de estudantes, trocando mensagens, conversando. A cada 15 dias a gente tem um encontro remoto com os estudantes. Então, a cada 15 dias eles já sabem, tem um cronograma lá de qual vai ser o dia, qual vai ser o horário do encontro dele. Ele vai lá, acessa, conversa com esse professor. Ele abre a câmera do celular dele ou do computador para falar com esse professor. Esse professor tá com a câmera aberta também para conversar com ele. Tem pessoas, não tá aqui ao vivo, seres assim, humanos, não estão te tocando, mas eles estão ali, eles existem realmente. Além disso, eu te falo que é uma EAD muito aproximada, né? A gente tem a cada módulo, a cada 4 meses, a gente tem encontros presenciais. Pelo menos 2 encontros presenciais que a gente chama de encontros de laboratório. Os nossos estudantes são convidados a vir presencialmente na instituição para que desenvolvam alguma prática daquele curso dele. Então, por exemplo, os caras estudando estética e cosmética. Ele está estudando cosmetologia. Ele vai vir para a Unição José 2 vezes aí nesses 4 meses, né? A gente põe as datas lá previamente São quadrimestres, né? São quadrimestres. Diferente do presencial, que geralmente são semestres, né? 6 meses de estudo. A gente tem para cada módulo 4 meses. Nosso estudante vem na instituição e aprende a fazer na prática aquele cosmético. Então, se a professora está desenvolvendo um filtro solar vegano, ele vai aprender a fazer ali na hora a junção dos produtos, a composição química, tudo isso com a mão na massa. E aí... Saulo, mas tem estudante que faz o EAD justamente porque não pode vir na instituição, né? Ou mora longe, ou trabalha e o deslocamento é muito ruim. A gente faz a mesma coisa. Esse mesmo encontro presencial virtualmente. E aí você pode falar assim, mas será que dá certo? Né? Assim, os nossos vídeos que saem nas redes sociais demonstram que super dá certo. Da última vez agora a professora de estética, tô dando esse exemplo, mas posso dar de qualquer outro curso. E todos os cursos funcionam dessa forma. Fez uma máscara facial. Eu vi. Gelatinosa com os estudantes. E a gente fica sempre apostando, será que os estudantes realmente vão fazer? Não vão? E aí eu entrei na aula e ela mostrava lá na cozinha de casa, lá com uma mesa enorme, fazendo os procedimentos. E aí, gente, estão conseguindo? Sim. Meu Deus, e no final, será que vai dar certo esses estudantes fazendo esse trabalho com a professora assim remotamente? E a alegria no final, todo mundo abrindo a câmera e mostrando a sua máscara. Né? Fizeram um produto, construíram alguma coisa à distância. Num curso que você pensa assim, estética e cosmética, eu tenho que estar numa instituição fisicamente, aprendendo, colocando a mão. Você vai fazer tudo isso também remotamente, né? Você pode não estar com o seu professor do seu ladinho ali encostando em você, mas ele está no seu celular. Ele está presente. Né? A forma é diferente, não é no mesmo espaço, no mesmo local físico, mas ele está com você naquele ambiente ali, está te acompanhando. E os nossos professores têm muito essa preocupação, porque a gente institucionalizou isso no EAD. É preciso ter uma importância da aproximação com o nosso estudante, para que ele não se sinta sozinho, né? E aí é uma coisa com a outra. Os nossos estudantes também ficam muito felizes porque eles conseguem entrar no mercado de trabalho ainda estudando. Né? Como a gente tem um curso modular, quadrimestral, a cada 4 meses a gente tem um módulo. Cada módulo que o estudante desenvolve, ele ganha uma certificação intermediária. Então, a gente teve aluno, isso é muito engraçado. Eu tive um aluno que ele veio assim na faculdade meio misterioso, veio presencialmente. Aí eu queria falar com o Saulo, eu quero conversar com alguém, que eu quero pegar o meu certificado intermediário, né, que esse certificado que ele terminou o módulo, foi aprovado, ele ganha esse certificado, mas eu queria falar sobre uma especificidade que eu preciso desse certificado. Enfim, aí, Saulo, tem um aluno querendo falar com você. Eu cheguei lá, tudo bem? Olha, Saulo, eu quero falar com você o seguinte, eu sou policial federal e para eu conseguir uma promoção lá de um encaminhamento dentro da polícia, eu preciso desse certificado com urgência. Ou seja, um certificado intermediário desse estudante de segurança, por exemplo, fez com que ele tivesse uma promoção dentro da Polícia Federal. Então, assim, olha que peso as nossas certificações intermediárias têm, né? O cara já é concursado e ele está cursando ainda, ele não se formou, e aquele certificado intermediário
deu uma dar para ele promoção. uma promoção, uma oportunidade nova para ele no mercado. E eu fiquei muito impressionado, porque a gente propõe isso para os estudantes, mas a gente talvez não saiba na prática o tamanho disso. Isso, né? a proporção, né? Como alcança aquele estudante. Quando aconteceu isso, eu falei, meu Deus, alcança muito bem, né? Alcança. Isso é muito legal. E a gente fica feliz, né? De saber que está fazendo alguma coisa que está proporcionando desenvolvimento para as pessoas. Porque a gente também recebe muito aluno de transferência. Isso que eu ia te perguntar. Os cursos aqui da Unisão José recebem também, você acabou de dizer, muito aluno de transferência, mas muito aluno também de segunda graduação? Recebemos. Engraçado, né? Os de transferência, eles vêm para cá muito, como eu vou dizer, muito feridos. Muito incrédulos, né? Muito feridos. Eu falo ferido assim porque a gente percebe a dor do estudante, né? Então, quando ele vem, eu vou ter um professor... Como Alguém que funciona vai me essa aula? Com quem que eu posso falar? E aí, a gente já é acostumado com a EAD daqui, assim, fique tranquila, porque a cada 15 dias você tem um encontro, você tem encontro presencial. Tem um setor que funciona aqui na instituição. De atendimento. Diariamente. Perfeito. A gente tem um setor de atendimento com 4 profissionais atendendo full time, né? Ele mandou um WhatsApp, mandou um e-mail, ligou, ele vai ter alguém para atender ele. E aí ele fica surpreso com isso. No dia que ele entra, ele já recebe um e-mail de boas-vindas. Naquele e-mail, se ele já responder perguntando alguma coisa, a gente vai fazer contato com ele de novo. A gente liga para esse estudante na matrícula dele. Então, assim, a gente acompanha esse estudante. E eles ficam surpresos, porque eles vêm muito feridos de outros locais. Percebe uma aproximação, não uma humanização. Exato. Eu acho que as pessoas têm essa preocupação, porque a gente vive... As pessoas são carentes, né? A gente quer ser cuidado, a gente quer saber que a gente está estudando uma instituição acolhedora, que acolhe a gente. Eles ficam muito feridos. E aí, eu tive uma aluna que recentemente chegou de uma instituição muito grande de ensino, e ela veio falando para mim assim, Saulo, você não sabe como foi difícil eu sair de lá. Porque até para eu sair era uma dificuldade, porque a gente tem que agendar um encontro com alguém e não tem coordenador para te atender. E quem é esse alguém? Quem é esse alguém que eu nunca vi na vida? Eu nem sei quem é meu coordenador, né? Assim, eu não sei quem é meu professor. Eu só entrava lá, fazia prova, trabalho, e para trancar eu não sabia nem como eu fazia. Então vivia um desespero terrível de ter alguém para trancar o seu curso. O processo educativo não precisa ser assim, né? O processo doloroso, de formação profissional não precisa ser assim. Aí vem para cá se surpreende, porque vê isso um monte de gente te atendendo, te procurando, te dando atenção, e ficam surpresos, né? Então, Saulo, a gente acredita que o aluno que se matricula num curso EAD, ele tem que ter um nível de organização, né? Ele tem, por exemplo, a minha irmã ela fez 2 graduações. Uma ela fez presencial e que ela acaba exercendo mesmo, ela fez à distância. E eu percebi, depois ela fez várias pós-graduações à distância, depois ela teve que fazer o mestrado, mas fez presencial. Eu percebia um nível de organização, de horários, enfim, tinha um tempo para poder estudar durante o dia. E aí, eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque o aluno que vem para o presencial, ele já está aqui, ele já vem para cá bem, às vezes ele nem atinge esse objetivo, mas ele vem para cá para poder estudar. O cara que está matriculado, né? O estudante que está matriculado no curso EAD, que é mãe, né? A mulher, né? Que é mãe, que trabalha fora, que cuida da casa, que cuida de si mesma, que cuida de tudo, e ela é estudante, ela precisa de ter um nível de organização. Assim como o cara também que trabalha fora, às vezes 8 horas de trabalho, mais 4 horas de transporte público. E aí o curso EAD tem essa vantagem de possibilitar que eu tive muito essa experiência, né, da utilização desse tempo para poder estudar. Eu lembro que durante a pandemia, em que todos nós nos tornamos professores e tutores de educação à distância, eu passei um trabalho e os alunos iriam apresentando ali, ligavam a câmera e tal. E o aluno falou, professor, olha, só um minutinho, que eu vou parar aqui. Aí, quando ele parou, ele estava na bicicleta, entregando aí para uma empresa grande de entrega de alimentos. Ele sentou na calçada, botou o telefone lá, apresentou o trabalho com a mochila nas costas, fez tudo que ele tinha que fazer, depois ele subiu na bicicleta de novo e voltou a trabalhar. E assim, ali eu tive uma real noção da possibilidade. Caramba, o cara tá lá trabalhando, fazendo... E a gente sabe que o nível, né, de desemprego... E, enfim, durante a pandemia, e o cara tava lá estudando, não trancou a faculdade, continuou lá, e eu acredito que a aprendizagem dele ficou, né, estava garantida. Sim. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre as dicas, né, para essa pessoa que, caramba, mas a minha vida é muito agitada, eu tenho filho, eu tenho casa, tá?
Mas eu quero estudar, Sim. como é que ela pode se organizar? Isso, a gente estava falando sobre isso ontem, inclusive com um grupo de estudantes, né? A EAD tem um benefício do ganho do tempo, né? Você pode estudar na sua casa, no conforto do seu lar, a hora que você definir, né? Ah, tem encontro a cada 15 dias? Tem, mas ficam gravados. Se você não pode assistir naquele momento ao vivo, porque você trabalha ou a sua rotina é muito grande, você pode assistir a gravação depois. Isso é um benefício, mas também é um desafio para o estudante de EAD. Você tem todo o tempo do mundo. E quanto mais tempo você tem, menos parece que você tem, né? Sim, então a menos vida vai organização. te consumir, o seu tempo vai consumir muito do seu dia. E é muito importante que a gente tenha sempre a noção, se você é um aluno de EAD principalmente, que você é um estudante. E o que o estudante tem que fazer? Estudar. Estudar, o nome já diz. Né? Então, assim, você precisa criar uma rotina para isso. Cada aluno vai ter a sua própria rotina, né? Então, a gente não consegue construir uma receita de bolo, porque a educação não é uma receita de bolo. Sim. Seria ótimo se fosse, que a gente Nem faria... no presencial, né, Sal? Né? A gente consegue construir trilhas, cronogramas, por exemplo. A gente faz um cronograma de encontro, um cronograma que o estudante tem que desenvolver de estudos. Mas o aluno tem a sua própria autonomia. Ele vai seguir aquilo ou ele vai fazer o seu próprio. Mas é importante que ele faça. Então, a principal dica para um estudante de EAD é que ele precisa construir o seu cronograma de estudo, né? Então, por exemplo, isso é uma vantagem, né? Eu sou um aluno de EAD, eu recebo lá no meu módulo 4 disciplinas. Das 4 disciplinas, por exemplo, vamos dar exemplos assim mais leves, né? Eu tenho português, matemática e história. Um exemplo mais geral. Eu sou muito bom em história, mas eu sou péssimo em português. Isso significa o quê? No meu cronograma, eu preciso definir mais horas de estudo para português do que para história, porque é onde eu tenho mais dificuldade. E qual é esse cronograma? Eu tenho que estudar 1 hora por dia? Não. Quem vai definir é você. Você pode estudar meia hora. Você pode estudar por dia 15 minutos em 2 horários diferentes. Um de manhã, quando você vai acordando, vai tomando seu café e vai estudando. Ou você pode fazer isso de noite, quando você chegar do trabalho. Cada um faz o seu. Mas é importante construir. E uma das coisas que a gente sempre fala com os tutores, para que orientem os estudantes e cobrem muito deles, é um cronograma. Me dá o seu cronograma. Deixa eu ver como é que você está organizando o seu processo de estudo. Porque tem um ditado, isso é brasileiro, né? A empresa só cresce no olho do dono. Sim. Já viu isso, né? O brasileiro Faz tem o gado dificuldade. crescer o olho do dono. O brasileiro tem dificuldade de ser o seu próprio gestor. Então, você vai para uma empresa onde o colaborador podia dar 100% dele, ele só vai dar se tiver alguém cobrando e olhando para ele. É cultural. E aí, acontece muito isso no EAD. O estudante não tem ninguém para ficar ali batendo na porta dele dizendo, querido, seu horário de aula é 6 horas, se você não entrar, você vai ganhar falta. É um processo de autogerenciamento de si mesmo. Por do isso tempo que é de si mesmo. Exato. Por isso que é importante ter um tutor que te oriente a fazer isso. E os nossos tutores fazem, olha, vocês precisam ter o cronograma de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha na sua organização de aula. A gente sempre fala isso. Por isso, inclusive, que a gente coloca para o estudante dias e horários de encontros ao vivo. Esse encontro não podia ser gravado? Podia. Mas por que a gente coloca ao vivo? Porque, às vezes, para esse estudante, é a única hora que ele vai estudar. Porque ele não tem tempo, mas naquela hora ali ele fala, não, é ao vivo. Agora eu vou parar, eu tenho que parar para assistir aquela aula. Mesmo que parei, mas assim, tem um filho, tem alguém fazendo um barulho, mas parei, ele mas parou. estou fazendo comida. Tudo bem, mas ele tá ali assistindo aquela aula. Por isso a gente faz essas questões do encontro, essa questão de ter um encontro ao vivo com o estudante. Porque para muitos é o único momento que ele realmente vai conseguir seguir à risca um cronograma. Sim. Porque ele tem dificuldade também de fazer um cronograma, que tem isso, né? Sim. Mas é muito importante que os estudantes de EAD tenham isso. Eles são estudantes. Estudantes têm que estudar. E aí, Saulo, eu queria te perguntar, como é que são as avaliações aqui no EAD? Da Unisão Maravilha, José? Ótima pergunta. Que a nossa avaliação, eu acho que inclusive é muito inovadora, né? O MEC sempre pergunta pra gente, o que vocês têm de inovação? Aí eu falo, acho que o principal que a gente tem é o nosso método avaliativo. Né, um dos principais. Porque é importante que você saiba quais são os princípios básicos da nutrição. Mas é muito importante também que você saiba aplicar esses princípios, princípios básicos na sua prática profissional. E é o que nosso método avaliativo faz, né? Os nossos estudantes têm lá 4 disciplinas para cursar e ele faz uma prova para cada disciplina. Eu preciso saber se ele aprendeu a teoria, concorda? Claro. Eu preciso ter a certeza de que ele aprendeu a teoria. Mas eu também tenho que ter certeza que ele saiba aplicar esses conhecimentos na sua profissão.
no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje não quer saber quem sabe os conceitos básicos de nutrição. Ele quer saber quem sabe aplicar. Como você vai aplicar esses conceitos no seu cotidiano de trabalho? E aí, a gente tem um famoso projeto integrador, né? A nossa avaliação, o nosso trabalho é baseado em projetos. Todos os nossos estudantes desenvolvem projetos. Dependendo do curso, 6. Dependendo do curso, 12 projetos. Uma vez uma aluna falou sobre isso no grupo lá. Nossa, mas eu tenho que fazer esse trabalho, é um projeto? E não é doloroso. Você pegar os conteúdos que você aprendeu teórico e aplicar na prática. Exemplo, o aluno é um aluno de pedagogia em EAD aqui da São José. A gente está falando sobre história da educação. Esses alunos vão ter que fazer uma visita técnica em algum espaço histórico e, a partir dessa visita, vão construir um plano de aula para dizer como seria uma aula dele nesse espaço. Naquele espaço. E ele tem que fazer isso num projeto, que tem um modelo e etc. E aí, por exemplo, nesse módulo, os alunos se reuniram e a gente tem 140 alunos na pedagogia EAD. Esses alunos se reúnem em grupos, né? Porque a gente também tem isso de WhatsApp, né? Tem grupos de WhatsApp que, se não tiver, não rola. Os alunos conversam naquele grupo e organizaram um grupo de 48 estudantes para ir juntos no centro do Rio de Janeiro. Contrataram uma guia para visitar vários espaços no centro do Rio de Janeiro para que cada grupo fizesse o seu projeto. Para você ver como a gente consegue alcançar. Os nossos estudantes entendem o que é isso, né? Sim, a importância disso. Qual é, assim, eu quero fazer um curso de EAD e quero para uma instituição só fazer uma provinha, é isso. E aí, quando chegar no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não vai te selecionar. Vai te engolir. O mercado vai te engolir. E é o que a gente fala muito com os estudantes. Nesse momento que você está aqui abraçado por um professor, por uma equipe de pessoas te abraçando. Por uma metodologia que foi pensada. Né? Tem toda uma trilha de aprendizagem. Se dedica. Se joga aqui que você vai conseguir. Olha, e engraçado compartilhar isso, alguns estudantes, os projetos saem daqui e viram livros, né? A gente teve na pedagogia um e-book lançado, um livro. Eu estava lá no lançamento. Teve lançamento, assim, foi publicado por uma editora. Os estudantes escreveram um livro que era que eles desenvolveriam práticas inovadoras para cada parte ali do conhecimento, para cada ano ali da educação básica, eles escreveram. Juntos fizeram um livro, né? Os nossos estudantes da escola de negócios, os alunos de marketing, fizeram um projeto que era Vila Vintém Mais Verde, que era falar sobre a questão da plantação em hortas comunitárias, etc. Um grupo de marketing pensou nisso. O grupo do pessoal de gestão financeira entrou em contato com eles para ver o plano financeiro daquele local. O pessoal de administração começou a se juntar com eles para fazer um projeto de administração desse ambiente, como é que poderia ser criado. Isso tornou uma coisa enorme. E eles, inclusive, desenvolvem isso aí, tentam levar para a comunidade para ver se sai do papel. Então, assim, são projetos concretos, pesados, assim, robustos, com conteúdo, com informação, que os estudantes, pessoas que nem estão formadas com uma finalidade ainda, pedagógica bem pensada. Né? E aí você vê, todo o conteúdo que ele estudou, ele fez um projeto, foi para a prática, saiu da faculdade, saiu daquela coisa do ninguém, né? Toca. A gente tem uns alunos de EAD muito atuantes também na Proeste, né? A gente tem uma pró-reitoria de extensão e a gente tem feito muitas atividades aí ao longo do semestre e a gente tem percebido os alunos do EAD muito presentes, muito atuantes. Eu acho que isso é inovador também, né? E não tem diferenciação. O cara do EAD, ele vem para cá, ele faz, ele participa. Isso é muito bom, né? Ele tá na residência pedagógica, ele tá no PIBID, ele tá sendo acompanhado, ele tem um professor orientador no campo de estágio. Ele é monitor. Ele faz iniciação à pesquisa. Então, todos os nossos estudantes de EAD têm os mesmos benefícios e desenvolvem as mesmas atividades também que os nossos alunos do presencial. Isso é engraçado também. Um aluno, uma vez, no encontro presencial, aqui a gente tem a catraca biométrica, né? Sim. E aí a gente estava na portaria, o aluno falou assim, mas eu sou aluno de EAD. Aí, mas o que tem? Ele, então, mas eu não sei se eu posso entrar, porque você é aluno dessa instituição aqui. Que é aquela coisa, né? Eu sou um aluno de EAD, mas... Eu não sou daqui, sou meio aluno. Eu sou meio aluno, não, você é totalmente. Isso aqui, tudo que tá aqui dentro, tudo você pode usar. Então, a gente tem aluno de EAD que tem dificuldade com acesso à internet, né? Normal. Sim.
isso é muito importante falar, né, gente? Cada um olha para o seu umbigo, mas tem gente que não tem condição financeira de manter pacotes de internet, por exemplo. Sim, de ter um celular que vai rodar, que vai fazer, apesar de... Eu acredito que o material é leve, roda em quase todos os sistemas, né? Mas nem todo mundo tem condições. E os nossos alunos frequentam o laboratório de TI daqui da instituição. Eles sabem que eles podem vir na instituição presencialmente, ir para o TI, para acessar lá o conteúdo, para fazer a avaliação dele. Ele tem uma biblioteca disponível. Tanto virtual quanto física, e eles usam os nossos espaços físicos, isso é muito importante. Então é comum que a gente olhe assim, aquele aluno ali é aluno do EAD de tal curso. Eles vêm para a instituição para consumir o que tem aqui também, porque eles são alunos desse espaço. Sim, claro. E isso é muito legal, porque como eu disse, né, a aluna, será que eu posso entrar? Claro que você pode, isso aqui é seu, né? Essa instituição faz parte do seu cotidiano, você consome tudo que está aqui dentro, tá tudo para você. E a gente fala que essa aproximação, essa humanidade, quando eles notam e percebem, eles não vão achar isso em outro lugar. É muito difícil. Eu já tive aluno que saiu daqui para ir para uma outra instituição que era mais barato e voltou. Curso, e volta. E fala, Deus me livre de sair de novo. Porque quando chega lá fora, vê como é. Eu acho que isso acontece com quase todos os cursos aqui da Unisão José. Tanto do presencial quanto... porque a gente aqui, para além do preço, né, a gente tem valor. Né? A gente trabalha com valor. Até a chamada é o valor da tradição. E é exatamente isso. O cara, ele sabe que aqui ele vai encontrar, né, uma formação que tem valor agregado, que tem pessoas ali nos bastidores pensando a melhor forma dele se colocar no mercado, dele aprender, dele interagir bem com os colegas. A gente sabe que a interação também faz parte do processo de aprendizagem. Saulo, você acredita? Agora vamos fazer aí uma pergunta meio futurista. Qual você acha que é o futuro da educação à distância, assim, pro nosso país, né? Com a cara que o nosso país tem, com as desigualdades sociais assim escancaradas da nossa cara. A gente que está aqui mais, né, longe da zona da Leopoldina, a gente consegue perceber essas diferenças sociais assim dentro. E aí quando eu vejo os meus alunos da graduação aqui do presencial, professor, eu sou o primeiro da minha turma, e aí a gente chega na formatura, chora, morre de chorar, porque é a primeira pessoa da família que está se formando, que está realizando aquele projeto de vida que é de que era do avô, que é da mãe, que, enfim. E o EAD como essa porta aberta, né, de possibilidades, né, de formação e tal. Você acredita que o futuro é EAD? Eu acredito muito que o futuro é EAD. Mas eu tenho muito mais preocupações. Porque presente ele já é. Ele já é o presente. Ele já é o agora. É uma realidade, né? A gente não tem para onde a gente fugir. A minha preocupação, e aí sendo bem sincero, mas eu vou ser mais profundo, são os movimentos contrários ao EAD. Eu ia chegar nessa parte, mas já que você quer falar. Porque eu acho que acaba se entrelaçando, né? Por exemplo, a gente sabe que o EAD, ele abraça a questão da pessoa que mora muito distante, que lá naquele estado onde ele mora, naquele bairro onde ele mora, é muito difícil o acesso à formação. Tem alunos de outros estados aqui, Saulo? Temos alunos de outros estados. Mas são poucos, não são muitos. Mas temos. Mas assim, e são principalmente estados assim, com dificuldade de acesso realmente à educação. Por exemplo? Engraçado, São Paulo. O pessoal de interior de São Paulo, assim, você sabe que em São Paulo é um grande polo para tudo, né? Mas tem alunos de interior de São Paulo, né? Enfim, nosso grande problema é esse, assim, a EAD, ela tá para abraçar todo mundo, pela questão do preço, pela questão do espaço e tempo. E aí, como ela abraça todo mundo, você acha realmente que a educação, o ensino superior é um projeto para todo mundo abraçar? Para alcançar todo mundo realmente? Não é. E aí eu começo a vislumbrar... Você fala como se fosse você está falando só para a gente entender e a pessoa de casa entender. Assim, a educação, historicamente, nunca foi um projeto para alcançar a maioria das pessoas. Foucault sempre falava, foi uma moeda de Se privilégio. você tem conhecimento, você tem poder. É assim que funciona. Será que realmente existe um plano, assim, passando uma coisa meio, um plano, mas será que existe um projeto para realmente a educação ser para todo mundo? A gente sabe que a educação é uma questão elitista, né? Você tem educação, você tem conhecimento, você acessa a educação, você tem poder. Então, será que poder de decisão, de pensar, de articular. E aí eu tenho a EAD fazendo esse movimento de pessoas que ganham um salário mínimo. Eu tenho muito aluno que ganha um salário mínimo sofrendo
sofrendo. Trabalhando 44 horas semanais. Trabalhando muito para pagar a mensalidade do curso de EAD dele, que é mais barato do que o presencial. Ele tem dificuldade de pagar. Tem dificuldades reais de pagar. E ele paga. E ele se forma. E ele se torna um profissional. E ele vai trabalhar para concorrer na mesma vaga daquele cara que não precisava, assim, sofrer tanto, assim. Sim. O cara que ganha 5 mil reais, faz uma faculdade presencial, e tem um aluno que ganhava um salário mínimo, que fez uma faculdade de EAD, e vai concorrer à mesma vaga do que ele. E o meu prazer é que eles passam. Eles ganham, né? Então, assim, eu tenho um aluno do EAD, por exemplo, pedagogia, que acabou de fazer esse concurso público e passou. E ele concorreu, às vezes, com um aluno da pública, presencial, e um aluno da particular, EAD, passou. E aí, será que eles querem isso realmente? Né? Então, assim, minha preocupação hoje é como vai acontecer isso ao longo do tempo na EAD? Será que vão virar muitos movimentos de resistência? De resistência à EAD? E aí você para descredenciar, né? Para invalidar. Invalidar, descredenciar cursos, movimentos para poder, inclusive, instalar comumente aquela fala antiga de que EAD não tem qualidade. Sim. Ou que o estudante de EAD está ali por algum Porque, outro... na verdade, a gente sabe que assim como você tem o bom relógio e o mau relógio, né? Sim. Um bom refrigerante e aquele refrigereco. Não tão bom. Você tem ofertas de curso, inclusive de presenciais, Sim, ou EAD, que não oferecem, que não estão preocupados com a qualidade. É porque isso é muito importante falar também, né? Porque é o curso EAD que ele é maravilhoso, né? Tem instituições de ensino que vendem cursos EAD que são muito ruins. Sim. Né? Então vamos... assim como vendem cursos presenciais muito ruins também. Muito ruins. Eu falei isso com uma aluna uma vez, né? Ela falou assim, nossa, mas... eu vou ter que desenvolver um projeto, né? Porque ela veio de uma outra instituição, uma aluna transferida. Sim, o projeto, a gente explicou o objetivo. Ela disse assim, mas na minha outra faculdade, eu só fazia prova e era isso. Eu falei, mas você quer ser só uma aluna que sabe a teoria? Você não quer ser uma aluna que sabe a prática? Você não quer ser uma aluna que realmente vivencia a sua prática profissional, que sabe colocar em prática esses conhecimentos? E ela foi refletindo, realmente a minha outra faculdade não me preparava para o mercado. E é isso que a gente vai ter. Vai ter um monte de outra instituição que vai falar para você assim, te oferta um curso EAD por R$60. Vem para cá, faz prova e ganha um diploma. Você pode fazer prova. Você pode ganhar um diploma. Mas, e aí? E o que isso vai refletir para você? Porque um diploma, desculpa, você tem diploma do ensino médio, eu também tenho, você vai ter o seu mestrado, eu também tenho, você vai ter sua graduação, eu também tenho. O que vai diferenciar são as experiências reais que você colocou, as habilidades e competências que você construiu. Não os conhecimentos simplesmente teóricos, conceituais. Né? E aí é isso que isso a gente você falou. Isso não dá sangue. Exato, foi o que você bem disse sobre o valor. Né? Eu pago R$60 aqui, você está pagando R$60, você está jogando dinheiro fora. E eu falo isso para os meus alunos, você está jogando dinheiro fora. Você pode pegar esses R$60 hoje e dar para alguém, que vai ser o uso vai ser muito melhor do que você está pagando para alguém que está ficando rico com os seus R$60. Isso, é verdade. Porque para você não vai ter resultado nenhum. Né? Isso é muito importante endossar. Saulo, vamos lá. Deixa eu beber água, que eu falo muito, né? Bebe água. Você é presidente, além de gerente aí dos cursos EAD, você também é presidente da CPA, da Comissão Própria de Avaliação. E a gente tem percebido, né, nós que estamos aqui, uma mudança, né, nessa comissão, no pensamento. Né? E eu queria primeiro que você explicasse para o pessoal de casa o que é uma CPA e qual é o trabalho aí que vocês estão desenvolvendo aí. Ótimo. Então, a CPA, né? CPA é Comissão Própria de Avaliação. Toda instituição de ensino superior precisa ter uma comissão formada por membros institucionais e membros de fora, membros da comunidade, que venham, que trabalhem para aplicar um instrumento de avaliação com a comunidade. Eu preciso saber, e aí quem tem que dar sua opinião são os estudantes, quem trabalha na instituição, os professores e a comunidade externa, de se os serviços que a São José ou aquela outra instituição de ensino superior está ofertando realmente atende ao público. Então, por exemplo, eu posso muito bem achar que um projeto integrador atende. E aí, o meu aluno perceba que de uma forma diferente seria melhor. É importante saber o que esse aluno acha, pela experiência dele. Ele tem dele. Oportunidade de dizer É nesse momento, né, a partir da comissão, botando esse instrumento de avaliação, que é a avaliação institucional na prática, que o estudante pode colocar as suas opiniões, os seus anseios. Para você ter uma ideia, um peso sobre isso, na última avaliação institucional que a gente aplicou, os estudantes do EAD apontavam a necessidade de que eles não queriam certificados intermediários a partir da metade do seu curso.
né? Antes, o estudante Eles fazia... queriam lá do início já. O aluno fazia 1 ano de curso, depois de 1 ano ele podia ter os certificados intermediários. E aí o aluno falava assim, não, eu não estou aprendendo no módulo 1 um monte de coisa sobre gestão, por que eu não posso ter um certificado de gestão se eu estudei 360 horas de gestão? O aluno falou isso. E aí a comissão leva isso para uma discussão com a pró-reitoria, com as coordenações de curso. A gente percebe se aquilo realmente pode ser atendido ou não, se é uma coisa importante. E a gente atende. A gente atendeu isso, por exemplo, né? Na última avaliação, os estudantes do presencial falaram muito sobre a segurança do campus, né? Que era muito importante que a gente tivesse uma limitação do acesso à Uni-São José. A gente é localizado no bairro de Realengo, Sim. que já vivemos Tem momentos, suas dificuldades. né, momentos muito tristes nesses acessos e tal. E a gente conseguiu, né, com a própria reitoria, com as direções de escola, a possibilidade de instalar catracas biométricas. Então, todos os alunos da São José presencial ou EAD, para acessar o campus, vão lá e colocam um dedinho para dizer o registro de horário de entrada e saída e quem é esse aluno, né? Então, assim, tudo isso veio da avaliação institucional, porque não basta a instituição, nos seus diretores, nos seus grandes polos, observarem de cima para baixo. É importante saber o que está acontecendo aqui, nos estudantes, nos professores, quem está no chão da fábrica, né, digamos assim. Sim. É importante que quem está vivendo o dia a dia diga, ó, isso pra gente é uma necessidade. Ó, os alunos de odontologia, que são alunos de integral aqui, né? Eles passam o dia inteiro. Isso é muito importante falar. Alguns alunos, inclusive, não sabem disso, né? Da São José, que estudam de noite. Os alunos de odonto passam o dia inteiro aqui. Daí chegam de manhã, 8, 7 horas já não tem aluno de odonto aqui. Sim. E eles saem daqui 5 horas, 4 e pouca. É, porque então, tem assim, clínica, tem um monte de coisa então pra eles fazer. passam o dia... Você imagina você sair de casa de manhã e voltar para casa praticamente de noite só estudando, né? Então são alunos de tempo integral. Esses alunos apontavam o seguinte, olha, a gente precisa de um espaço pra gente esquentar a marmita. Que assim, né, para quem tá às vezes de cima, não é tão perceptível. Assim, o aluno vai comprar comida, o aluno vai trazer, botar dentro de um potinho para esquentar. E eles falaram, não, a gente não tá conseguindo fazer isso. A gente precisa de um local para colocar a nossa comida e esquentar no micro-ondas. Isso veio do aluno. O aluno colocou na avaliação institucional, eu preciso desse recurso para que a minha convivência aqui, a minha existência dentro da Uni-São José fique mais prazerosa. E a gente conseguiu trazer isso para eles, né? Tudo isso fruto da avaliação institucional. E é muito importante dizer isso. A avaliação institucional, ela começa a ser construída, desenhada, os benefícios começam a ser trabalhados pela comissão própria de avaliação. Mas se não tiver estudante participando do processo de resposta da avaliação institucional, as coisas não mudam. Como eu vou trabalhar mudanças se eu não tenho dados... Os apontamentos, que me comprovem quais são as mudanças necessárias. Tem aluno que é muito assim, né? Um professor X não é bom. Professor Y não é bom, né? Aluno sempre tem algum problema com o professor X e Y. E às vezes tem razão. Às vezes aquele professor naquela disciplina não é tão bom assim. Como eu vou descobrir isso? É verdade. Somente se ele participar da avaliação institucional. Então, por isso a gente faz um movimento muito grande para que os estudantes vistam a camisa da participação da avaliação institucional. Entenda que ele é um agente ativo, né? Só para uma comparação, em outras instituições de ensino, a avaliação institucional é obrigatória. Então, o aluno só entra no portal dele para estudar, para ver boleto, para ver nota, se ele responder a avaliação institucional. A nossa, não. Por consciência, né? Por adesão. Exato. O aluno tem que ter consciência de que a participação dele é importante, que tem resultados a partir daquilo ali, e ele vai fazer. Só que só vai ter resultado se o estudante fizer. E a gente faz um movimento muito grande. Responde a avaliação institucional. Pelo amor de Deus. Já pediu isso várias vezes. Porque é importante, não é uma balela. Não, e outra coisa... Os dados deles são sigilosos, né? Isso. Ninguém vai ver, ninguém vai te expor pra ninguém. E né? Isso é legal, ninguém né? vai te colocar no Calvário. No Calvário. Porque você brigou, falou mal de um professor. Publicar nada do Instagram. Não é. A gente garante, né, o sigilo lá do que você vai escrever. Isso a gente aí. não vê, ninguém vê. Para a comissão poder trabalhar, de geram fato. dados pra gente, geram números. Contra números, não tem argumento. O número está dizendo isso. E o mais importante também é que esses dados, como você bem disse, né, não tem um nome de nenhum aluno. Todos esses dados viram números, né? A gente apresenta isso para a comunidade. A partir de um relatório, a gente apresenta, olha, os alunos do curso de Educação Física estão dizendo isso da sua coordenação.
Tá lá o número. E isso é publicado, né? Os alunos estão dando lá dados de que precisa melhorar tal coisa na educação física. Tá aqui os dados. A gente coloca isso no relatório, né? Então tem um relatório também para isso. A gente bota no MEC para publicar para o Ministério da Educação. A gente divulga para os nossos estudantes. Então, assim, é tudo muito transparente. Respondam à avaliação institucional. É muito importante. Saulo, você tem algum hobby? Vai ter que contar. Então, é que meu hobby é meio óbvio, né? Assim, eu trabalho com tecnologia, eu amo jogos, né? Então, assim, eu chego em casa, os alunos falam isso, eu trabalho de 7 da manhã até 9 horas. E eu chego em casa, eu vou jantar, tomo banho e sento no computador pra jogar alguma coisa. Sério? Juro. Saio do computador, eu não consigo. Tu passa o dia inteiro na frente do computador. Eu amo jogos. Se você pensar em um jogo, eu tô lá. E eu gosto, porque eu gosto de interagir com pessoas, né? Os meus alunos do ensino fundamental eles jogam com você? Eles nem jogam comigo, mas eles ficam falando sobre jogos, eu vou e me meto, eles ficam... Ué, como é que você sabe? Tio, como é que você sabe desse jogo? Porque eu jogo, não acredito. É porque eu tô com 32 anos, mas parece que eu sou um velho pros alunos. Pros alunos. Você fica assim, gente, o que esse coroa está jogando? Jogando. E um livro? Fala aí um livro que você tá lendo, alguma coisa que você já leu, que você quer indicar pra alguém. É engraçado, né? Quando eu falo sobre um livro, eu tenho que contar só uma história muito rápida, né? Tem um livro, existem livros que a gente lê que são muito legais, são muito importantes. E existem livros que mudam a sua vida. Né? E talvez seja pelo momento que eu vivi essa leitura, que eu me entrego. Quando eu pego um livro, não sei se você é assim também. Eu vou me jogando, eu vou chorando, eu vou lendo, eu vou vivendo, vou sentindo aquelas dores. Sentindo raiva de alguém. E eu fico muito ansioso, então vou ali, vou, daqui a pouco eu já terminei em 3 dias. Enfim. Não ria de mim. Tem um livro chamado Caçador de Pipas. Não sei se você já leu. Já leu? Então, no Caçador de Pipas tem só uma passagem, não é um spoiler, né? Mas para justificar por que eu gosto desse livro. Eu acho que todo mundo, inclusive, tinha que ler esse livro. Que fala sobre amor verdadeiro. E a gente, quando adolescente, eu li esse livro assim, a gente estava na adolescência, eu me questionava muito sobre o que era um amor. O que é o amor de verdade, né? Você é mãe, você sabe o que é o amor de verdade. E eu só descobri que era amor de verdade com esse livro. Daqueles 2 irmãos, né, que não sabiam que eram irmãos, tinha aquela situação eles estavam soltando pipa, a pipa voou, e eles tinham que pegar aquela pipa lá enorme, linda. Um foi por um lado, o outro foi pelo outro, resumindo, né. Quando eles estavam se encontrando, um irmão, que era o mais velho, viu o irmão mais novo sendo espancado por um grupo de 3 garotos, né, mais velhos, altos e tal, porque esse irmão mais novo era mais pobrinho e tal, porque era bastardo de família, enfim. E aí ele viu o espancamento, era pequeno ainda, não podia reagir. Viu o irmão sendo espancado e não fez nada. Criança, né? Teve aquela reação de ficar quieto. O espancamento virou um estupro. Ele viu o irmão sendo estuprado. E ele não fez nada. Porque ele tinha medo. E a reação dele foi correr para casa. E chegando em casa, ele não contou para ninguém o que ele viu. E o mais novo caiu à noite e não chegava em casa. E é uma preocupação gigante, enfim. Deu 1h da noite, o mais novo chega em casa todo ensanguentado da surra que levou, do estupro que cometeram com ele, com aquele sofrimento todo, com a pipa na mão do outro irmão. E aí esse irmão fala, mas o que aconteceu com você? E ele sabia, né? O que aconteceu com você? Você tá todo machucado, todo ferido, e você ainda pegou uma pipa. E eu podia comprar outra pipa, eu tenho dinheiro. Qualquer outra pipa seria uma pipa, eu podia comprar. E ele estica a mão e fala, por você, eu faria isso 1000 vezes. Pra mim, isso é amor verdadeiro. O amor verdadeiro é quando você faz por uma outra pessoa qualquer coisa e você não quer nada dela em troca. Né? E esse livro me marcou muito. Porque eu descobri o que era o amor num livro. Sacrifício. Né? Assim, não importa o que fosse acontecer com ele. Ai, que bonito. Aqui é assim, aqui é o vivão. Ele ia trazer para esse irmão o que o irmão mais gostava, que era aquela pipa. E ele fez isso, né? Não importa o que ele sofresse. Apesar de todo o sofrimento. Você é mãe, você sabe, você vai apanhar, você vai ser criticada, você vai sofrer emprego, né? Se fosse um emprego, se for sofrimento, você vai sofrer desaforo de pessoas, você vai apanhar, mas você vai ficar ali. Porque você ama alguém e não importa nem que ela reconheça isso em você. Exatamente. E o amor é isso, é você dando, né? Não é o que vai me trazer. Não é moeda de troca. O que a sua filha vai te trazer? É tão raro, né? O que a sua filha vai te trazer daqui a uns anos? Não interessa. Interessa o que você dá pra ela. Isso é o amor verdadeiro. E eu descobri isso num livro. Caçador de Pipas. Que coisa bonita, gente. Saulo, se você pudesse fazer alguma coisa pra poder mudar o mundo, uma coisa só. Só uma coisa. O que você faria? Eu acho que
Acho que eu traria mais risos para as pessoas, né? As pessoas estão cada vez mais tristes, né? Chatas. Assim, chatas. E tem coisa que a gente resolve com um riso, né? Assim, eu não De rir da nossa própria por desgraça. exemplo, eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida, mas isso não me impede de ser feliz, de dar um sorriso daquilo. O brasileiro tem muito isso, né? A gente tá com algum problema de vida, a gente tá rindo. E rir é um ato de resistência, como o Paulo Gustavo falava. Né? Você supera muita coisa da sua vida rindo. Né? Teve um problema no trabalho, tá com ódio do seu chefe. Ri disso, uma hora vai passar. Vai. Momentos bons e momentos ruins na vida passam. Dá um Então sorriso, você tá tudo distribuiria bem. sorrisos. Sorrisos pra todo mundo. Fiquem rindo. E é isso, a gente que está com muita raiva de alguém, quer brigar, ri. Ri que vai ser a melhor coisa do mundo. Vai passar da melhor forma. É verdade. Eu falo isso com os meus alunos, por exemplo, né? Eu vou me matricular num curso agora que dura 2 anos. 2 anos da sua vida vão passar. Você estudando ou não. Se você estiver estudando, no final desses 2 anos, você está com um diploma e te abre novas oportunidades de emprego. 2 anos da sua vida vão passar. Você quer passar rindo ou triste? Passa sorrindo, né? É verdade. Faça ser diferente. É verdade. Para terminar, um personagem da história. Um personagem da história. Pode ser vivo ou morto. Então, assim, uma pessoa que não vou dizer assim que é uma grande inspiração de vida, mas que a história me mostra muita resistência, o como a gente pode mudar, o como a gente pode, mesmo com uma certa idade, a gente alcançar novos espaços, mudar a vida de pessoas, foi Paulo Freire. Que, né, a gente teve momentos aí da história que as pessoas criticavam muito Paulo Freire, mas a figura de Paulo Freire traz muito isso pra mim, né? O cara era analfabeto. Ele foi alfabetizado depois de adulto, o cara virou um marco da educação nacional. Mundialmente ele é conhecido. Né? É o autor mais citado, né, em textos científicos. É engraçado, né? O cara era analfabeto. Se você pegar um livro de Paulo Freire para ler, você tem que ler 2 vezes a mesma página, porque você não consegue entender, porque é um peso que ele traz em cada palavra, em cada frase. É muito conhecimento. É uma organização mental. É assim, quem é evangélico lê a Bíblia, né? E sabe que para ler a Bíblia você tem que parar para ler de novo. Tem que parar para ler. É a mesma coisa, Paulo Freire. Você tem que ler e você tem que reler para você entender o que ele está falando, assim, do peso e da significância que esse homem tem. E pro Brasil, assim, um cara é conhecido internacionalmente. Todo mundo falando de educação vai falar sobre Paulo Freire. Vai chegar, ainda que seja para refutar. Exato, mas vai falar dele. Quando falar dele, vai perceber, assim, que a linha de pensamento, a história da vida dele é uma história realmente inspiradora. Né? Para mim, pelo menos é. Saulo, você quer deixar um recado para os seus alunos lá do EAD? Primeiro, convida eles para assistir o podcast. Queria que você deixasse um recado lá, para aquela câmerazinha lá, para os alunos do EAD. Primeiro que eu falo muito isso para eles, né? Todo estudante que é um estudante de um curso de EAD tinha que ganhar 2 diplomas. Um pela graduação que fez e o outro pela persistência, né? Um estudante de EAD, ele luta constantemente, todo dia, contra ele mesmo. Né, contra a preguiça, procrastinação, né, deixar para lá o conteúdo para depois, para ver depois, luta contra a falta de tempo às vezes, luta contra questões de salário, né? Tem muitas pessoas que sofrem muito para pagar a sua mensalidade, mas estão em dia pagando a sua mensalidade, persistindo no seu curso. Então, sintam-se realmente vitoriosos, né? Você ser um estudante de um curso de EAD já traz muita vitória, porque você é um estudante de um curso de ensino superior. E já falamos sobre números, né? Você sabe que não é tão fácil assim para todo mundo. Segundo, que você está conseguindo colocar um sonho seu ou de uma família inteira para virar uma realidade. Então, por favor, não desista do seu curso. Não pode Qualquer desistir. momento que você pensar em desistir, você conversa com alguém. Fazer parcerias é muito importante, né? Que você tenha um professor, que você tenha um coordenador, que você tenha um amigo para conversar, mas assim, persista, né? Dificuldades todos temos, os estudantes do presencial também tem, do EAD também vai ter, mas não desista do seu sonho de se formar, de se tornar um profissional realmente e alcançar novos espaços de trabalho e de vida, né? Quando as pessoas já conhecem aí que tinham uma vida muito frágil, históricos de vida muito difíceis, e aí se formaram e conseguiram novos espaços de emprego, construíram suas famílias, sua casa, enfim. Isso é muito importante, tá? Quem está te falando isso é uma pessoa que viveu esses mesmos cenários, né? Mas conte com alguém e principalmente conte com a gente, né? Da Unisão José. Como a gente estava falando desde o início, a gente está aqui para formar pessoas e principalmente com qualidade. Então, conte com a gente.
E você também, que quer estudar, quer fazer um curso de graduação à distância, aqui na São José a gente tem cursos na área, né, de educação. Na área de educação, na escola de negócios, né, e na área de direito também. Só para ter uma noção, a gente tem 14 cursos de EAD. Na educação a gente tem história, pedagogia e matemática, né? Na saúde, eu falei matemática, né? Falou. Na saúde a gente tem estética e cosmética. A gente também tem o curso na área de direito, segurança pública e segurança privada. Na escola de negócios a gente tem administração, contabilidade, marketing, logística, RH, gestão pública, gestão ambiental, gestão financeira. Então, assim, são muitos cursos que a gente tem que abraçam aí um leque de possibilidades para pessoas que já estão atuando na área ou que têm o desejo de começar. E só duas últimas coisas, né? A gente também tem aqui o processo de integração ao trabalho e estágio com nossos estudantes, Sim. né? Então, a gente também tem um trabalho que não é uma coisa assim, existe alguma coisa, não. A São José vai em busca das empresas vagas, para né? conseguir vaga para os nossos estudantes. Os nossos estudantes do EAD, por exemplo, recebem isso por e-mail. Todos eles cadastram seus e-mails no seu portal e recebem oportunidades de estágio e de emprego, ainda sendo nosso estudante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E você estava falando aí para os estudantes, eu acho muito importante a gente falar, né? Porque às vezes as pessoas chegam, mas é o coordenador, é o gerente e tal. Acha que a gente, às vezes, veio de berço de ouro, né? Não passou por dificuldade. Sim. Gente, nós sabemos todas as privações que vocês passam. Todas, porque nós vivenciamos ônibus lotado, sem dinheiro para comer, muitas vezes, dificuldades de deslocamento para chegar na faculdade. Sim. Dormir na hora da aula porque está com sono, porque está cansado, porque teve que trabalhar, né? Filho doente, você precisar de render. A gente conhece todas essas realidades, né? Então, quando a gente se coloca enquanto alguém que está querendo servir, né? Sim. Porque essa é a função do gestor, né? Servir. O Saulo. Então, e a gente só serve bem quando a gente conhece realmente isso, a né? realidade do outro. Por exemplo, a gente não entrou nesses assuntos e nem não é uma pauta, né? Mas, por exemplo, você pode olhar para mim e achar que eu vim de um berço de ouro, né? Eu não vim. Assim, quando eu era muito novo, eu morava com meu pai era tenente, né? Então, eu tinha um padrão de vida muito bom até os meus 12 anos de idade. 12 anos de idade, você tem um padrão de vida muito bom, não é nada, porque você é criança, não sabe nada, né? E aí, depois meu pai faleceu e eu fui morar com a minha mãe. Minha mãe é meio hippie, né, digamos assim. Então, como eu disse, eu já morei... Vendedora de miçanga. Tipo isso. Minha mãe, a vida vai me levar. E eu morei, sim, no Rio de Janeiro inteiro. Eu já morei de Ilha de Paquetá a Sepetiba. Assim, então, eu já passei em... Tu atravessou tudo. Todos os lugares que você pode imaginar. Eu nunca estudei 2 anos em uma escola. Eu sempre estudei 1 ano em cada escola, pra você ter uma noção. Mas, enfim... E aí, quando eu tava chegando no meu final da faculdade, que a gente tinha uma pensão e tal, mas como tinha os irmãos, então não era uma coisa muito grande e tal. Minha mãe é hippie também, então você imagina, né? Eu não sabia O meu último ano, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu nunca vou esquecer disso. No meu último ano, eu pensei que eu fosse trancar a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, o que eu fiz? Entrei na monitoria. Isso. No outro ano, na pesquisa. No outro, na monitoria de novo. Isso. No outro, na pesquisa de novo. Eu comecei a tentar ocupar alguns espaços que a São José pudesse me proporcionar. Sim. Que é a monitoria, pesquisa. Eu entrei em programas de bolsa de estágio na São José, que a gente tinha um programa do Itaú Unibanco, né? Que era, você ia para um colégio, um pedagogo e um professor de estudante de uma outra licenciatura, que era matemática ou história. O pedagogo ensinava o pessoal da história e da matemática a fazer plano de aula, fazer um planejamento para cada estudante, dificuldade de aprendizagem e tal, e a gente ganhava uma bolsa. Também entrei. Então, assim, por isso quando um aluno fala para mim assim, Saulo, é muito difícil para mim pagar a faculdade. Eu sei. Os caminhos, Eu sei exatamente como é difícil e sei como te dizer, inclusive, os caminhos para você superar esses obstáculos, né? Sim. Porque, como você bem disse, a gente viveu isso ou vive algumas coisas de vida. Experimentou isso. Não é porque você experimenta que você é coordenador, porque você não tem um histórico de vida. Claro que você tem. Então, eu acho que ter isso, saber quais são as dificuldades do nosso estudante, saber quais são os percalços que eles vão encontrar ao longo do caminho, enfim, os obstáculos, e a gente sabe como a gente consegue pular esses obstáculos.
obstáculos, consegue. né? A E a gente tem consegue. isso na São José, eu acho que é por isso. Todo mundo que está aqui dentro tem essa realidade. A gente sabe a dificuldade do nosso estudante, a gente conversa com eles e a gente consegue fazer com que eles superem Próximo, isso, né? né? A gente tá próximo. Eu acho que isso é muito importante. Saulo, adorei esse nosso papo. Eu que amei, quero mais. Ai, me dá a mão. Tava nervoso, agora não tô mais. Adorei. Você é muito apaixonado, né? Eu pelo sou, que você sim. faz. Por tudo que eu faço. Tá claro. Você é apaixonante. Eu sou. Você também é. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada por vir aqui dividir esse espaço. Eu acho que só quem ganha, além da instituição, são os nossos alunos do EAD. Eu tô até com vontade de me matricular. Por também. favor. Na verdade, você tem que estar com vontade de abrir o curso de Educação Física EAD. A gente recebe um monte de ligação de aluno pedindo. Eu preciso de um curso de Educação Física EAD. Me ajuda. Calma. Vamos chegar lá. Gente, obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Vai lá, poxa, salva aí. Aperta aí o sininho. No YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, para você ter acesso aí aos nossos canais, assiste aí os outros episódios, deixa aí seu comentário, né, Saulo? Sim, muito importante. Coloca aí, ó, sou aluno de, sei lá, de segurança pública. E também é importante sou valorizar, aluno né, o nosso podcast, porque tantas Isso, informações nosso espaço. novas, né? A professora Riva falando de odontologia, a professora Renata falando de enfermagem. Tá tendo contato aqui direto com o seu gerente. Vai lá, Isso. deixa lá seu comentário. Por favor. Obrigada, gente. Saulo, um beijo. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau.